A história desse vídeo começa assim. Eu fui a Israel com meu pai para participar de um congresso de história militar. O evento foi em um belo hotel dentro de um kibbutz, próximo à risonha e acolhedora Vila Palestina de Abu Ghosh. Isso foi antes do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Nesse vídeo eu reuni fragmentos dessa viagem. Aí o VLT deles. Estamos aqui em Jerusalém. Aqui mais uma vez aquela presença constante, né, do exército israelense. Então nós os vemos realmente por toda parte, né? Às vezes desarmados, outras vezes carregando armas pesadas, né? Moças que muitas vezes não chegam à altura do meu ombro. Confusão das crianças. Muito bem, aqui nós estamos no muro sul da cidade velha de Jerusalém. Essa parte do muro daqui foi construída entre os séculos 11 e 13. Essa região da cidade, né, está bem perto do muro, daquilo que nós chamamos de Muro das Lamentações, né, mas para os judeus é o Muro Oeste, ou o Muro de Contenção. E então nós estamos muito perto de onde antigamente estava o templo, o segundo templo, construído por Herodes, e onde hoje está a mesquita de Al-Aqsa. É uma região muito disputada, porque é uma região muito sagrada para judeus, para muçulmanos e também para cristãos. Tudo aqui é absolutamente impressionante. Aqui é uma cidadela na entrada, numa das entradas de Jerusalém, né, junto à porta de Jaffa. E é algo absolutamente inacreditável. Incrível. Algo que eu nem sabia que existia. Estamos numa das partes, mais novas da cidade. Estamos na velha Jerusalém e estamos literalmente andando na cabeça da casa das pessoas. É incrível que eu estou. Nunca me imaginei aqui. Eu estou no muro ocidental, né, no muro de contenção do antigo Templo de Jerusalém, que não mais existe. E do ponto de vista histórico é uma emoção muito grande. Não é a emoção que eu tive lá no Gólgota, mas é realmente muito interessante imaginar que isso foi construído há mais de 2000 anos, durante o reinado de Herodes o Grande. Eu estou a pé e preciso chegar lá naquele hotel. Ó, para os amigos da caminhada, ó. Isso aqui sim é caminhada, subir uma montanha em Israel. Na estrada e com uma maravilhosa vista. Existem muitas dúvidas sobre as origens históricas do povo hebreu, se realmente ele veio do Egito ou não, com Moisés. Uma das poucas certezas que se tem é que os hebreus começaram a se fixar nas montanhas ao redor de Jerusalém. E só depois, realmente, é que eles conquistaram as planícies.
Então, a ONU, através de uma votação bastante apertada, dividiu a Palestina entre um Estado judeu e um Estado árabe ou palestino. E na época existiam apenas 600 mil judeus aqui, mas havia uma grande massa de judeus vindo clandestinamente para cá, clandestinamente no sentido de que os ingleses tentavam evitar a vinda desses migrantes. Quando a Segunda Guerra terminou, a região da Palestina ela estava sob mandato da Grã-Bretanha, por conta de uma decisão da extinta Liga das Nações, e havia uma perspectiva, desde o final da Primeira Guerra Mundial, em se criar um Estado onde os judeus, digamos assim, tivessem uma participação política ou, eventualmente, um Estado judeu. E essa questão voltou à tona logo com a criação da ONU, com o final da Segunda Guerra Mundial. Por vezes é difícil entender algumas decisões políticas de Israel, mas a gente tem que tentar entender que Israel é um pequeno país, mas que se vê obrigado a ser um grande campo fortificado, né? Ou seja, é um país que está constantemente ameaçado de entrar em guerra, que já foi atacado algumas vezes e que tem que estar sempre pronto, colocando toda a sua juventude em armas, homens e mulheres, independente do tamanho e independente da idade, para combater. Estamos aqui perto do Knesset. O Knesset é o parlamento de Israel. Então, aqui em Jerusalém, na parte ocidental de Jerusalém. E recentemente, nós estamos em setembro de 2018, o Knesset votou uma lei bastante controversa a respeito do que é realmente o Estado de Israel, a natureza do Estado de Israel. Então, ele como sendo um Estado judeu. Nós sabemos que uma parte considerável da população que vive aqui, nós temos árabes, nós temos cristãos ortodoxos e nós temos mesmo outras etnias que são pouco conhecidas pelos brasileiros, como é o caso dos drusos. Então há nesse momento uma insegurança muito grande sobre o futuro dessas nacionalidades. Uma questão que merece ser analisada e que tem relação com uma certa virada para a direita, uma guinada para a direita do Estado de Israel. Estamos aqui no Museu de Blindados do Exército de Israel. Lá em cima, entronizado, o Sherman, primeiro blindado de Israel. Aqui contra a luz, mas ainda mostrando carros. Verdadeiros carros iniciais são esses pequeninos ali, ó, ao lado do Marava. E a bola do radar ali, hoje em dia ela conta os aviões, os pássaros que imigram. Tá. Infelizmente, não é permitido filmar no interior do Museu do Holocausto. Fotografar nada. Então aqui vocês têm uma rápida noção de como ele é lá dentro. E aí, você saindo então de dentro do museu, a ideia é que você pode então ver aonde os judeus conseguiram chegar. Então eles passaram por todas as dificuldades
e finalmente então eles chegaram à terra prometida deles, Israel. Então, para o povo judeu, né, a manutenção dessa memória ela é fundamental. É como uma questão realmente de unidade, não é apenas uma lembrança da sobrevivência, dos sofrimentos, mas também tem uma relação com a manutenção de uma identidade. Então, não importa se você não acredita em Deus, o que importa é você fazer parte dessa tradição, você fazer parte desse povo que passou por todos esses sofrimentos e que em algum momento conquistou aquela terra que, de acordo com a tradição deles, sempre lhes pertenceu. להקמתה של מדינת ישראל והקמתו של צבא ההגנה לישראל, ו100 שנים לסיום מלחמת העולם הראשונה והחלטת חבר הלאומים להטיל על ממשלת ברית special occasions 70 years to the establishment of the State of Israel and the IDF, and 100 years to the conclusion of the First World War and the decision of the League of Nations to grant the British government a mandate to establish a national homeland for the Jewish people in Palestine. Des opérations ont été confiées à l'armée brésilienne, comme nous le rappelons dans cette communication au sujet de la mission de la ONU au Timor oriental, origine des conflits. Un territoire oriental de l'île de Timor a été colonisé par les Portugais depuis 1520, un occidental par les Hollandais. En relation de mon travail avec celui des professeurs Carmen Sorina, et je suis très content avec ça. Pendant des siècles, des dirigeants hongrois ont voulu regagner l'indépendance du pays pour créer un État libre de l'influence des Autrichiens et des Turcs. En 1918, cet objectif a été atteint, mais pas de la manière dont ils avaient rêvé. Écrire sur les faits militaires qui ont conduit à l'indépendance de la Hongrie est un grand défi. A terra de Israel, me despedindo dela. Decolando de Tel Aviv, 8 de setembro de 2018.